Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, 12ª aula dessa playlist de funções de várias variáveis e ainda dentro do assunto de derivadas parciais. Na aula passada a gente aprendeu como que se calcula uma derivada parcial e nessa aula, especificamente, é para apenas dar uma interpretação geométrica para a derivada parcial de uma função de duas variáveis. Quando eu tenho uma função de duas variáveis, assim como uma função de uma variável, há uma interpretação geométrica. O que é a derivada para uma função de uma variável? Inclusive, eu comento isso na aula anterior. Dado uma y igual a f de x, a derivada num ponto, ela pode ser interpretada como coeficiente angular da reta tangente ao ponto de tangência. Perfeito? E para uma função de duas variáveis, será que a gente estende isso para o gráfico da função? Será que tem alguma relação com tangência? E a gente vai ver que as respostas para essas perguntas são afirmativas. Então, já apresentando a bancada para vocês aqui, é para ser uma aula bem geométrica mesmo, tá, pessoal? São várias figuras. E conforme a gente for preenchendo as figuras, eu vou escrevendo do que se trata, tá? E a gente vai começar com uma figura que, tecnicamente, aqui é só o título, tá? Para interpretação geométrica. Eu peguei aqui, é como se fosse uma superfície qualquer, tá? Então, não é um gráfico de uma função específica. Então, isso aqui é um gráfico de uma função z igual a f de xy, tá até aqui na legenda, né, da figura. Mas eu quero dar o foco que nesses caras que eu peguei e dei um destaque aqui. Aqui a gente está no plano z igual a zero. Esse eixo aqui vai ser o eixo x, esse eixo vai ser o eixo y, e esse aqui, consequentemente, vai ser o eixo z. Essa superfície em destaque aqui, ela é o gráfico de uma função de duas variáveis, tá? É um gráfico de uma z igual a f de xy, qualquer. Então, estamos lidando aqui com uma superfície de uma função de duas variáveis. E aqui no eixo x, eu vou colocar esse valor aqui como sendo A e esse cara aqui como sendo B. Bom, se aqui é A e B, então é de se esperar, lembrando que a gente está na terceira dimensão, tá? Que esse ponto aqui é o ponto, coordenada x é A, coordenada y é B e z é zero. Eu não subi, eu não fiz nada aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto em particular e vou subir ele, eu quero que ele seja um f de alguém. Tá certo? Eu quero que ele seja um f de alguém. Então, eu vou necessariamente, sei lá, vou marcar aqui. Vai, tá bom aqui já. Eu vou vir aqui. E esse cara aqui, ó, esse ponto em particular, ele tem um certo z, né? Vou colocar aqui uma linha pontilhada, no sentido para dar a ideia da tridimensionalidade do problema, tá? Então, ele é um f de AB. Aqui é o valor do z igual a f de AB. Vou dar reforçar um pouquinho mais essa linha aqui, que parece que não apareceu direito para vocês aí. Ok? Então, a princípio, esse ponto, eu vou chamar ele aqui de P, ele é um ponto P do espaço que tem coordenadas A, B, e o Z dele é o F de AB, né? Então, essa aqui seria a coordenada X, a coordenada Y, né? Que o próprio vem lá do AB, e aqui seria a coordenada Z, que seria o F de AB. Perfeito? Bom, o que a gente vai fazer agora? O que eu vou pegar? Eu vou pegar agora essa mesma superfície e dar uma olhada na ideia geométrica que eu estou colocando aqui para essa superfície. Eu estou colocando dois planos. Esses dois planos que estão aparecendo para vocês aqui, ó, são dois planos que vão cortar a superfície. Eles vão literalmente, tá vendo que está criando-se uma curva vermelha lá na superfície, uma curva em destaque na superfície, de forma que eu tenho ela lá na sua terceira dimensão, tá lá o gráfico, né, na terceira dimensão, e aqui é o mesmo x igual a A, aqui é o mesmo y igual a B, lembrando que aqui é o eixo x, e aqui é o eixo, vou tentar deixar todo o desenho aí no quadrante para vocês, isso, x, y e o z. Esse aqui é o mesmo ponto P lá anterior, e esse cara aqui que a gente está vendo aqui, ó, que eu estou escrevendo agora, é um plano de equação x igual a A. Pessoal, lembrando que nós estamos na terceira dimensão. O que é o plano x igual a A? O plano x igual a A quer dizer que eu fixei o x igual a A e variei o y e variei o z. Então, veja bem, ó, por que dá essa parede aqui, ó, uma parede, né? Não deixa de ser uma parede em cima desta linha aqui, ó. Uma parede literalmente em cima desta linha, que o x é sempre igual a A. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, exatamente em cima do eixo x, que ponto que é esse? O ponto na terceira dimensão tem coordenada x, y e z.
ele vale A, 0 e 0. Ou seja, ele vale X, eu andei A. Y, eu não andei nem para a direita e nem para a esquerda para ser um número positivo ou negativo. E o Z nem para cima nem para baixo. Certo? Então, esse é o ponto A, 0, 0. Se eu venho um pouquinho para cá, ó, ainda nesse plano cinza, nesse chão aqui, eu estou no ponto x igual a A e y igual a alguma coisa positiva, né? Porque eu já saí na direção do y e eu não subi o z. Portanto, se eu subo uma coordenada z, eu vou indo para todos os pontos onde o A está fixo e o y está variando e o z está variando. Tá claro? Aqui não deu para ver, mas o z ele continua lá para baixo. Nesse daqui já dá para perceber, ó. Tá vendo que ele continua para baixo do plano, né? Aliás, dá para perceber aqui sim, ó. Nesse pedacinho dá para vocês terem uma ideia de que ele passa lá para baixo, tá? Mas isso daqui não é interessante, por quê? Porque eu quero fixar esse x igual a e eu quero cortar ele, passar ele lá na superfície. Então é como se eu tivesse aqui, a superfície está aqui, eu faço a intersecção do plano x igual a com a superfície. O importante escrever quem é esse plano x igual a e quem é o plano y igual a b. Esse daqui, ó, já é o plano y igual a b, tá? Esse cara aqui é o plano y igual a b. A ideia é a mesma. Ao invés de eu ter fixado x, agora eu estou fixando o y. Então, ó, fixa o y igual a b e aí você varia o x e o z. Tá certo? O que vai acontecer? Você vai também criar uma intersecção entre a superfície S e o plano y igual a b. Vai criar uma intersecção que é uma curva entre o plano x igual a e a superfície. Então, ó, vamos lá. Quem que é o plano x igual a A? Deixa eu escrever isso aqui para deixar registrado quando vocês forem estudar, né? O plano x igual a A é o x está fixo, né? E y e z pertencem aos reais. Varia, né? Variando. Por isso que tem essa parede aí. E o plano y igual a b é a mesma resposta, trocando as devidas variáveis, né? É a mesma observação. Y está fixo, ele vale b, né? E x e z, nesse caso, pertencem aos reais. Estão variando. Presta atenção aqui agora no que vai acontecer. Nesse mesmo problema, que agora eu vou começar a colocar eu vou dar destaque para a curva. Pessoal, esta curva, veja bem, esta curva que está aqui em vermelha é a intersecção do plano x igual a, certo? É a curva da intersecção do plano x igual a, e esta curva que está aqui, ó, que ela parece pontilhada porque ela está numa perspectiva que está para trás do plano aqui, tá? Esta curva pontilhada aqui é a intersecção do plano y igual a b com a superfície S, tá? Não sei se precisa marcar de novo, marquei lá na folha anterior, mas essa é a superfície S do nosso problema. O que vai acontecer? O que eu quero que vocês entendam, ó, eu vou pegar primeiro o plano y igual a b, tá? O plano y igual a b, ou seja, x varia. Olha como vai remeter na aula anterior agora. O x varia e o y está fixo. Ok? Quando você fizer isso, o y está fixo com o x variando, o z também está variando, né? Mas aqui agora eu estou dando foco só no x varia com o y fixo, no caso y igual a b fixo. Você vai ter essa parede, e essa parede do plano y igual a b que eu estou colocando aqui, ela é paralela ao plano zx. Ela é paralela ao plano zx, ó. Essa linha é paralela ao eixo x, portanto, ó, se você arrastar, você vai perceber que esta parede ela é paralela ao plano y igual a b. Então, esta linha aqui, ó, ela está inteiramente contida no plano y igual a b e também seria paralela ao plano xz. Perfeito? Seria a mesma ideia. Essa curva aqui, em particular, eu vou chamar ela de C1. C1. Certo? E esta outra curva aqui, eu vou chamar ela de C2. Quem é C1 e quem é C2? C1 é a curva da intersecção da superfície S com o plano y igual a b. Perfeito? Então, ó, C1 é a curva, isso aqui é uma curva, né? Porque você tem um plano cortando uma superfície e dá uma linha. Dá uma linha lá, uma curva lá na terceira dimensão, certo? C1 é a curva da intersecção da superfície S com o plano y igual a b. E C2 é a curva da intersecção da superfície S com o plano x igual a A. Bora escrever aqui, então. Quem que é a curva C1? A curva C1, ela é a curva da intersecção. É a curva da intersecção
de S, né, da superfície S, com o plano y igual a B. E a curva C2, é a mesma observação, adaptando aí os devidos planos aí. Então, ela é a curva da intersecção. A intersecção de S com o plano X igual a. Ok? Essa, no caso, seria a intersecção aí das que a gente está lidando até agora. Beleza. Agora, o meu foco é o seguinte. Vamos fingir que a gente acabou com toda a parte da terceira dimensão e que o nosso foco agora é apenas esse desenho aqui no plano y igual a b. Eu vou fazer um rascunho só para vocês entenderem. Mais adiante, quando a gente for falar de derivada, plano tangente, seja lá o que significa isso, a gente vai repetir esse desenho aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui o y está igual a b fixo, então esse plano y igual a b, ele é paralelo a qual plano? Ele é paralelo ao plano xz. Então, ó, eu fiz aqui o plano xz, até então esse aqui seria o plano xz. Só que agora eu vou colocar que o y vale b. Então, eu não estou lá na parede xz. Eu estou na parede que é paralela ao plano xz no y igual a b. Ou seja, eu estou exatamente aqui, ó. Por quê? Porque daqui para cá, o y igual a b quer dizer que o x varia. Tá vendo, ó? Daqui para cá, o x varia, porque essa linha pontilhada que está aqui no plano, ela é paralela ao eixo x. E se eu for subir aqui também, é onde o z está variando em relação ao eixo z. Tá certo? Ó, então, essa linha pontilhada é paralela ao eixo x aqui, então é como se eu tivesse nesse desenho com y igual a b fixo. E aí eu tenho esta curva aqui, que é como se fosse esta curva vermelha aqui. Tá certo? Só que isso aqui é tudo no plano y igual a b. Fechou? Então, esta curva aqui é a tal da curva C1. Ela é a curva C1 do nosso problema. O que eu vou fazer? Nesta curva C1, agora aqui eu posso fazer na tridimensionalidade, não tem problema. Nesse ponto, que é o nosso ponto P, lá da folha anterior, né? Eu não coloquei o ponto P aqui de propósito. Pessoal, isso aqui agora, além de estar na terceira dimensão, está contido no plano y igual a b. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, uma reta tangente inteiramente contida no plano y igual a b. É como se eu tivesse pego esse meu rascunho aqui agora, esse ponto aqui é o A, B e 0, né? Então, ó, o x vale A, o y é fixo igual a B. Então, esse ponto aqui é o ponto P, tá? Professor, mas aqui eu estou no plano. Não, isso aqui vale A, B, F de AB. Aqui nós estamos com uma perspectiva lateral do nosso problema, essa é a ideia. E eu vim aqui, tracei essa reta tangente. Ok? Moral da história. Quando eu tracei essa reta tangente aqui, daqui a pouco a gente vai dar essa interpretação geométrica. O que significa? Essa reta, ó, eu estou fazendo essa linha pontilhada aqui, ó, só para vocês entenderem que ela está acompanhando, ó, literalmente, aqui, no plano y igual a b, tá? No plano y igual a b. Fechou? A mesma coisa eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer até com outra cor. Só que aqui, na mesma linha de raciocínio, essa outra reta tangente aqui que eu acabei de fazer, fiz até em outra cor no caso, mas se bem que estão as luzes escuras aí, né? Essa outra reta tangente, agora, ela está na perspectiva do plano x igual a A. Então, ó, ignorando todo mundo, pensando só no plano x igual a A, essa parte aqui não tem, né? Porque ela passaria vazado aqui. Eu tenho a curva, eu fiz a reta tangente exatamente aqui. Então, vamos chamar essa reta tangente de T2 e essa reta tangente aqui de T1. A T2, pessoal, ó, ela está no outro plano aqui, tá? Ó, ela está seguindo no outro plano. Então, a ideia tridimensional não é difícil de enxergar, tá? A ideia é que eu tenho uma reta que está aqui assim e a outra reta que está aqui assim, ó. Uma, né? Se eu for pensar numa perspectiva para vocês enxergarem melhor aí, as mesmas retas estão tangentes, só que elas estão na x igual a A fixo e y variando, e y igual a B fixo com x variando, tá? Cada uma dessas nesses planos propriamente dito. Então, quem que é essa T1 e quem é a reta T2? Vamos escrever aqui também. A reta T1, ela é a tangente, vamos escrever, ela é a reta tangente
tangente à curva C1 no ponto P. E a reta T2, mesma informação, ela é a reta tangente à curva C2 no ponto P. Aí agora é onde vem a próxima informação que tem a ver com os cursos de cálculo 1 agora, literalmente. Vou repetir esse desenho que eu fiz aqui agora há pouco. Quando a gente estava no y igual a b, ou seja, esse mesmo desenho que eu acabei de fazer aqui agora há pouco. Vê se vocês concordam comigo que eu vou falar aqui agora. Isso daqui, se eu ignorar a tridimensionalidade do problema, é como se eu estivesse tendo uma visão desta parede aqui. Esta parede tem esta curva e tem esta reta tangente C1. Então, é exatamente esse desenho que eu tenho aqui. Pessoal, o que significa o coeficiente angular dessa reta tangente aqui? Se eu fosse pensar que eu tivesse apenas esta curva, pessoal, olha como que é interessante isso. Esta curva, ela é uma z igual a g de x. Por que ela é igual a uma z igual a g de x? Porque aqui, tecnicamente, o meu y está fixo. Então, essa g de x aqui, ela, na verdade, é uma f que varia o x e o y está fixo. É exatamente isso, ó. Porque, ó, olha no desenho 3D. Todos os pontos desta curva são os pontos de z, ou seja, da superfície S, de forma que o y está fixo igual a b e apenas o x está variando, ó. O y é b e o x vem para cá. Então, isso daqui é uma função f de xb. Como a gente já falou lá na aula anterior, isso aqui é como se fosse o gráfico de uma função z igual a g de x. Se isso aqui é o gráfico de uma função z igual a g de x, no sentido de olhar apenas em cima do plano, tá? Ignorando a tridimensionalidade, eu caio lá no cálculo 1. Agora, o que é essa reta tangente aqui, que no caso é a nossa reta T1 lá? Eu estou fazendo aqui o caso pensando lá no plano y igual a b fixo, tá? Tá aqui, ó, y igual a b. O que é esse cara aqui? O que é essa reta? É a reta tangente ao gráfico de z, que é a g nesse caso também, no ponto P. Então, o coeficiente angular, olha como que é bonito isso daqui. O coeficiente angular dessa reta T1, de acordo com o que a gente aprendeu no curso de cálculo 1, é a derivada de g' no ponto A. Ou seja, o g' de A é o coeficiente angular no ponto A. Perfeito? Então, o g' de A é o coeficiente angular dessa reta tangente. Só que o g' de A não é z' de A, porque a z é uma função de duas variáveis. Mas espera lá, você está derivando a g, como a g é igual a essa f, se você deriva a g, você está derivando a f. Derivar o g em relação a x é equivalente a derivar o f em relação a x com o b fixo. Com o y fixo, igual a b, desculpa. Repito, derivar a g em relação a x é equivalente a derivar a f em relação a x com o y fixo. O que é isso daí? Ou seja, a g' de A, ela é nada mais, nada menos do que a derivada de x no ponto AB. Certo? Porque o x agora é igual a A e o y já estava fixo igual a B. Moral da história, o que significa derivada parcial no sentido geométrico? Tá? Por enquanto eu falei só desse e a gente vai falar do outro plano. O que significa a derivada parcial no sentido geométrico? A derivada parcial de x no ponto aqui, no caso, a derivada parcial no ponto AB, né, que é esse cara aqui, ela vai dar o coeficiente angular, olha como que é profundo isso daqui, tá? Ela dá o coeficiente angular à reta tangente, que eu chamei nesse caso de T1, só que essa reta tangente está tangente à curva C1, onde a curva C1 ela é dada pela intersecção da superfície S com o plano y igual a b. Ou seja, é a derivada parcial em relação a x, porque o y está fixo igual a b. Toda a mesma novela é em relação ao plano e a curva, o plano x igual a e a curva C2. No plano x igual a A, eu vou ter aqui, no caso, y, x, com x igual a fixo. Também tenho a bendita da curva aqui.
Isso daqui é uma função z igual a h de y, né? Só que a gente sabe que isso aqui é a f com x igual a fixo e o y está variando. Aqui, ó, eu tenho o mesmo ponto P. A perspectiva é que eu estou olhando agora as duas juntas, né? Essa era o plano que estava aqui nessa lateral. Esse que eu acabei de fazer é esse que está aqui agora na nossa frente, tá certo? Ó, é a mesma ideia. Moral da história, quando você calcular, pegar a reta tangente aqui, que no caso ali chama T2, e essa era a curva C2, o coeficiente angular dessa reta tangente é a galinha de A, certo? É a galinha de A. Então, tecnicamente, perdão, gente, a galinha de B, né? Porque aqui o x igual a o y vale B, quando ele está aqui, né? Então, nesse caso aqui, quando você calcula a galinha de B, você está calculando a f de y de AB. Por que a f de y de AB? Porque o teu A, o x está fixo e o y que está variando. A derivada desta função é o coeficiente angular desta reta. Mas a derivada desta função é a derivada parcial de y no ponto AB. Portanto, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada parcial no ponto AB. Então, eu só vou passar limpo tudo isso que a gente falou. Então, tá aqui o gráfico, agora sem os planos, para ficar mais fácil para a gente entender. Eu vim aqui, ó, e tracei uma reta. No caso aqui agora, a reta tá aqui e a outra reta está aqui. Esta reta, tá? Eu vou colocar aqui alguns pontos. Vou até estender um pouquinho mais. Esta reta, daqui a pouco eu coloco organizadinho aí, certinho para você. Isso. Esta reta, que é a que a gente chamou de T1 e essa a gente chamou de T2. Ela segue esta linha aqui, segue esta linha, tá? Ela é tangente, ó, tangente. Aqui. Ok? Eu vou fazer de vermelho a outra, que eu acho que vocês vão enxergar melhor. Ó, aqui agora, vou ver, sim. Essa já está aqui em cima desta daqui, ó. Ok? Essas retas tangentes, uma em cima dessa linha, a outra aqui, significa exatamente o que está escrito aqui nessa observação. As derivadas parciais podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações das retas tangentes T1 e T2 no ponto P aos cortes ou às curvas dadas pela intersecção, que a gente chamou de C1 e C2, de S nos planos Y igual a B e X igual a A, respectivamente. Então, a ideia da interpretação geométrica é essa, que só tem um exemplo simples, e eu já trouxe os gráficos prontos, aqui agora eu trouxe um exemplo específico, e a gente já encerra essa aula, que era só para dar a interpretação geométrica mesmo, tá? Então, que fique claro, o que é a derivada parcial? A derivada parcial de uma função, ela é a inclinação da reta tangente, né, à curva que é gerada pela intersecção da superfície com o plano, que no caso pode estar fixo em x igual a ou y igual a b, dependendo do problema. No caso, tangência no ponto AB, por isso que é x igual a A e o plano y igual a B, tá? A ideia é, para cada ponto que você escolher, você vai ter um plano, uma intersecção, e você vai ter um par de retas, no caso, passando tangente ao ponto AB. As inclinações dessas retas são as derivadas parciais no ponto AB. Então, isso daqui, essa é a nossa função, é para calcular isso daqui, é igual na aula anterior, e interpretar isso aqui como inclinações. Então, ó, vamos lá. A minha f de x, ó, derivada de 4 é zero, porque a derivada de constante é zero, menos 2x, que é a derivada de x ao quadrado, e aqui dá zero, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aqui tudo é uma constante, não tem x multiplicando, então isso aqui é visto como uma constante, então dá menos 2x, tá? Dá só isso aqui. E a derivada em relação a y, daqui a pouco a gente calcula no 1, tá? Ela vai dar 0, menos 0, e aqui vai dar menos 0, porque aqui também x ao quadrado ele é uma constante, tá? E aqui então vai dar menos 4y. Então, nossa derivada aqui é só menos 2x e menos 4y. Logo, a nossa função derivada no ponto 1,
ela vai dar menos 2 vezes 1, que é menos 2, e a derivada em y no ponto 1, 1, é menos 4 vezes 1, aqui porque o y vale 1 e o x vale 1, tá, gente? Por isso foi o que eu fiz aqui. É menos 4. E interpretar geometricamente, f de x 1, 1 é o valor do coeficiente, angular né, da reta tangente. Pessoal, eu vou me dar o luxo de escrever apenas T1, tá? Vocês já sabem, tá tudo escrito nas folhas anteriores. Quem que é T1? T1 é a reta tangente à curva C1. Quem é a curva C1? Curva C1 é a curva dada pela intersecção do plano y igual a b com x variando com a superfície S. É do plano y igual a b com a superfície S. Então, você vai recorrendo. Quem é T1? É a tangente a C1. Quem é C1? É a curva da intersecção, tá certo? Então, só vou me dar o luxo de fazer isso aqui. E a f de y de 1, 1, né? É o valor do coeficiente angular, vou até colocar assim, tá? O valor do tal, tangente a T2. A resposta é a mesma. Mas eu quis trazer aqui esse exemplo para mostrar para vocês o seguinte, ó, tecnicamente o coeficiente angular, ele tá dando negativo, né? Então, se a gente olhar, porque aqui, ó, derivada parcial em x quer dizer que o x varia e o y tá fixo, né? A derivada parcial de x é isso, o x está variando e o y está fixo. Então, quando a gente olha no plano xz, né, o x está variando e o z também varia, a gente vai ter uma reta com inclinação negativa. Dá uma olhada aqui, ó. Eu até trouxe o gráfico das duas situações geométricas do nosso problema, tá? O gráfico, ó, dê uma olhada. Aqui é o gráfico da função, esse aqui é um paraboloide invertido. Eu peguei só no primeiro, onde o primeiro octante, onde o x, o y e o z são positivos. Aqui está o ponto 1, 1, que é o ponto que eu pedi para calcular. Eu vou só subir aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Ó. Aqui está o ponto de tangência, que no caso é o ponto 1, 1, 1. Se a gente olhar, esse que está um pouquinho mais claro aqui, é a intersecção, tá, pessoal? É a intersecção. Então, quando a gente pega e olha como é que fala? Para a tangência, deixa eu dar um destaque aqui, ó, onde que está a curva C1. Fica melhor para vocês enxergarem agora. Aí, nessa curva aqui, ó, a tangência tá vindo aqui, batendo e indo embora. Então, se a gente olha apenas no plano, onde o y está fixo e o x está variando, ó, a inclinação, se a gente olha, vamos tentar fazer a perspectiva lateral disso aqui para vocês entenderem, ó. Vou fazer aqui a ideia da perspectiva lateral. O x está aqui, o z está aqui, o y vale quanto fixo? O y vale 1. Então, meu y vale 1. A curva é uma curva... Ó, veja bem se vocês conseguem entender a ideia. É uma curva que vem caindo, tá vendo? É uma curva... Não vou fazer exatamente certinho, tá, gente? Mas a direção do eixo x positivo tá para cá. A direção do eixo x positivo tá para cá e o z tá para cá. Então, ó, xz. Tá vendo? Ó, xz. A curva faz isso aqui. Então, só vim aqui, desenhei a curva. Desenha ela bem porcamente, tá, pessoal? Desenhei aqui a curva. E aí, no ponto, quando o x vale 1, né, que é o ponto 1, 1, a gente também está completamente fora de escala. O z também dá 1. E aí, teria a reta tangente, aí, ó, de inclinação negativa. Tá vendo como as coisas batem? Isso daqui é justamente a derivada de x no ponto 1, 1. O coeficiente angular dessa reta, perdão. Coeficiente angular dessa reta no ponto 1, 1. E você pode fazer a mesma ideia agora, nem vou fazer a perspectiva lateral, a gente pode fazer a mesma ideia para o y, tá certo? Ó, é até mais fácil de ver, é só você pegar essa resta, arrastar lá, que você tem uma ideia de como funciona, né? Então, ó, só vou forçar aqui, ó, essa é a curva C2. Ficou bem estranho aqui, porque tava muito apertadinho. Mas, se vocês entenderem a ideia, só que isso aqui, ó, tá o ponto, tá? E aqui estaria a curva. Bom, e está aí a tangência que explica que o coeficiente angular desta reta tangente é justamente o valor da derivada nesse ponto. Perfeito? Bom, com isso a gente encerra essa aula. E a partir da próxima aula, a gente vai falar de equação de plano tangente. Lá no curso de cálculo 1,
a gente tinha a equação da reta tangente ao gráfico. A gente partia da famosa ioiô michôchô, né? E a gente conseguia chegar na equação da reta tangente. Só que aqui, em funções de duas variáveis, a nossa adaptação vai para planos tangentes. E vocês vão entender, com o auxílio dessa aula de hoje, vocês vão entender por que a gente acabou falando de planos e não de retas tangentes. Perfeito? Então, nos vemos na nossa próxima aula, ainda dentro do assunto de derivadas. Grande abraço, nos vemos em breve. Valeu, pessoal!